Bom, temos todos os microfones a funcionar, creio eu. Passo a apresentar então os elementos deste painel. Jorge Graça, administrador da NOS, que está aqui junto a mim. No meio, João Diogo Ferreira, da Direção de Produto TV do MEL, é o diretor. E Carlos Luís, partners da Ipsos, APEM, e um dos consultores que trabalhou neste estudo que acabámos de ver apresentado. Vamos tratar aqui da visão dos operadores de cabo. E eu vou começar aqui por aquilo que eu até posso chamar a velha questão, que já foi abordada quando foi apresentado o estudo, e que está refletida no estudo em dois momentos, pelo menos, e que tem a ver com a lei da televisão e o facto de não obrigar os canais internacionais distribuídos em Portugal a respeitar as exigências a que estão obrigados os canais alinhados em Portugal. Eu gostaria até de ler um pouco do estudo, mas para abreviarmos, obviamente tenho o estudo nas mãos, todos conhecem, uns melhor, outros pior, a lei, e portanto coloco desde já ao Jorge Graça esta questão. Que consequências práticas teria na vossa oferta uma alteração na lei que criasse uma obrigação de cotas nestes canais que vocês levam à casa dos clientes? Bom, antes de mais, queria agradecer aqui o convite para parte de todos. Uma pergunta complexa, até porque... Mas muito interessante para quem está aí. Sim, não, complexa no sentido em que eu não entendo como é que ela pode ser implementada. É uma questão que, para começar, eu não vejo objetivamente como é que eu posso chegar a uma CNN e dizer 20%, X%, whatever, 5% do seu conteúdo tem que ser produzido em Portugal. Portanto, Vamos colocar de parte os canais de informação. Facilitar a tarefa. Então, mas começamos a ter que delimitar o problema, que é um canal infantil francês tem que ter 20% de produção portuguesa? Não falamos em percentagens, estamos a falar 5%? De que impacto é que isso teria no vosso negócio e como é que esse impacto se poderia repercutir nos clientes finais. Eu só consigo dizer o impacto se me conseguirem definir qual é o problema e a maneira como isso depois se traduz. Pergunto, é execuível? Eu, honestamente, não vejo como é que é execuível. João. Eu gostava de pôr a tónica, já agora, antes de mais, agradecer também à APIT o convite. O ponto de ser execuível ou não, acho que ficou aqui claro que não é evidente e quais são as regras com que nós temos que começar a trabalhar para tornar uma ideia numa execução com impactos reais, daqui um trabalho bastante mais aprofundado do que simplesmente assumir como boa uma ideia que coloque este tipo de obrigatoriedade. A obrigatoriedade, por definição, é algo forte. Portanto, eu acho que nós muito mais facilmente deveríamos estar a falar de incentivos à produção nacional do que de obrigatoriedade aos canais para produzir nacional. Até porque quantidade não é igual a qualidade e aquilo que nós fornecemos são conteúdos para clientes. E os clientes não é por o canal ter um conteúdo nacional que os clientes vão ver nacional. Os clientes vão ver nacional se efetivamente esse conteúdo tiver a qualidade e for produzido com base naquilo que o cliente quer ver. Nós temos canais hoje em dia que têm uma produção nacional maior do que tinham no passado. Lembro o exemplo da TVI, fez um shift de novelas brasileiras para novelas portuguesas. E que efetivamente fez com que esse conteúdo nacional, essa ficção nacional, pela qualidade que tem, passasse a ser mais vista pelo público nacional. E não foi porque houve uma obrigatoriedade sobre um canal nacional, de produzir nacional, que efetivamente levou esse canal a fazer essa decisão estratégica. Portanto, eu acho que nós devíamos estar aqui a falar era de incentivos que dessem aos canais esse objetivo de poder ter se calhar um quadro que lhes permitisse investir mais facilmente no conteúdo nacional e não tanto uma obrigatoriedade
porque no final do dia o impacto pode ser nulo, porque não é por eu pôr às 10 da noite um determinado programa português que o meu cliente hoje, que vê o que quer, onde quer, à hora que quer, no device que quiser, ser às 10 da noite ou às 9 da noite que está a dar, porque chamamos prime time e porque estamos a dizer que é um conteúdo nacional num canal relevante, se não for relevante para o cliente naquele momento, ele vai ver outra coisa qualquer. Portanto, eu poria a tónica nesse sentido. Aproveito já esta deixa. Carlos Lix, como é que isto seria aceito? E vamos falar, obviamente, de estatística. Como é que isto seria aceito pelos clientes, esta mudança? Bem, eu receio que os clientes, os consumidores, os tempos não estão muito favoráveis a obrigatoriedades. Se há uma forma que eu poderia caracterizar o consumidor português atualmente, em muitos mercados, é um consumidor extremamente ocupado em descobrir coisas, extremamente ocupado em beneficiar da diversidade da oferta que existe em todos os domínios, e por isso, desse ponto de vista, é um consumidor muito ciente e muito autocapacitado, ou pelo menos com essa convicção acrescida de que pode ser ele, por exemplo, um dos temas que falámos há bocado, programador, editor da sua vida e, portanto, dos seus conteúdos. Mas há uma nota que talvez seja interessante meter na conversa, é que um dos fenómenos mais interessantes em Portugal, que continua a ser muito válido do ponto de vista sociológico e não apenas de mercado, é a importância das marcas. Existem marcas muito fortes. E é muito curioso que nesse conjunto de marcas muito fortes estão exatamente aqui os meus colegas, como estará a Vodafone, como está a Cabvisão, isto é, essas marcas fortes, esses grandes nomes, que têm uma história muito ligada à modernização e à libertação dos consumidores portugueses, têm curiosamente também uma grande autoridade. Isto é, eles não são apenas elementos de passagem, têm de facto um papel, não para discutir, de forma tão evidente, como muito bem o Jorge colocou com a CNN de tocar tu lá, mas de facto um operador de telecomunicações, nem sequer estou a falar dos canais, tem um peso porventura muito maior do que vos possa parecer, do ponto de vista da autoridade moral e do ponto de vista de propostas de organização das escolhas dos consumidores. Portanto, têm mais valor do que pensam e podem ter um papel mais importante, se calhar, do que pensam relativamente ao, a esta distribuição de conteúdos, a este jogo entre Portugal, porque são operadores vistos como portugueses ou, quando não são portugueses, têm feito um trabalho muito interessante pelo país. Jorge, já percebemos que a ideia lançada logo no início desta conversa não agradou nada, até a sua cara trancada mostrou que era uma ideia bizarra até para o negócio. Vamos então pela outra via. A taxa de subscrição que pagam ao ICA, então se aumentasse? Se aumentasse? Sim. E já agora, vocês não pagam esta taxa sobre estes canais de que estamos a falar, certo? Só pagam sobre os outros. Então, vamos, se calhar, pôr aqui em contexto o que é que, quando falamos de taxas. Nós, enquanto operadores de telecomunicações, somos o setor do país mais regulado e mais taxado. A gente não pode só falar daquilo que eu pago do ICA, porque então vamos buscar o rol de todas as taxas e todas as contribuições que eu faço, começando pelo aquilo que eu pago pelo espectro, por aquilo que eu pago pelas... É uma lista, tenho aqui a lista, posso puxar, e depois de eu somar isto tudo, a gente pode responder à pergunta de e se aumentar a taxa do ICA? A minha resposta relativamente a isso é, eu acho que isto não é uma discussão de aumentar a taxa do ICA. Vocês estão a falar num setor em que as plataformas de distribuição são as que são mais taxadas de qualquer outro setor. Não há mais nenhum setor em Portugal que pague ao Estado, todos os anos, fora IRS e afins. Estamos a falar de taxas. Nenhum outro setor paga mais do que nós já pagamos. O que depois é feito com esse dinheiro, acho que essa é que é a discussão. Se depois o Estado pega naquilo que eu pago pelo espectro, etc., aloca para outras coisas que não o setor audiovisual, isso é uma discussão diferente. Aumentar a carga de impostos ou taxas, chamemos-lhe o que quisermos, depois tem o colorido deste tema, depois... A minha resposta é, a dificuldade que a gente tem é, nós não somos uma empresa, aquela curva que o professor teve a demonstrar, a gente não está no lado, nós não estamos na ponta. Nós não somos setores em que estamos na ponta. A carga fiscal que nós já temos e contribuições que damos para o Estado já é a mais elevada de qualquer indústria no país. Portanto, é uma discussão que para nós, a única coisa que eu lhe posso dizer é não.
No sentido Mas em que... é ponto assente. Agora, eu acho que... Deixa-me responder à pergunta de outra maneira. Se de tudo aquilo que eu pago, acho que a alocação é correta, no sentido em que deveria haver uma correlação entre todas as taxas que eu pago e uma contribuição para todos os elementos da cadeia de valor associados ao negócio que eu faço, é uma discussão distinta de vamos aumentar a percentagem que eu pago do ICA ou a percentagem do que quer que seja. Isso acho que é uma discussão mais válida, porque eu depois pergunto onde é que vai o dinheiro que eu pago pelo espectro, para onde é que vai o dinheiro que eu pago por tudo, pelas TMDPs, pelas taxas de passagens dos cabos. Já percebi que não é para vocês. Não é para vocês. Mas isso já tínhamos visto no estudo. Para algum lado, também. está, porque eu pago, eu e aqui o meu colega do lado. E, portanto, ele está a ir. Acho que a discussão que aqui está é, de toda a contribuição que já é feita, deveria haver uma alocação mais direta daquilo que é pago para o setor. Isso parece-me bem. Com isso eu concordo. Não concordo é com aumentar a carga fiscal que eu já tenho. João. Eu acho que é uma medida simplista, não é? Sempre que nós queremos aumentar uma determinada receita de uma determinada área, é aumentar uma determinada taxa, um determinado imposto. Agora, se isso é algo gerador de valor, eu tenho efetivamente muitas dúvidas. O que eu acho que é gerador de valor é aquilo que aconteceu em Portugal. Também muito pelo desenvolvimento da indústria de Pay TV nos últimos 10 anos em Portugal. Nos últimos 10 anos em Portugal, nós crescemos para o dobro das famílias em Portugal têm Pay TV, têm conectividade, têm internet, têm acesso a conteúdos. O número de canais produzidos em Portugal aumentou exponencialmente. Não estamos a falar de 4 canais, mais 1 ou 2 de cada um dos grandes grupos de mídia portugueses. Estamos a falar de projetos que, por exemplo, nascidos com o apoio da PT, do MEL, estamos a falar de um canal Q, estamos a falar de uma TV ficção, estamos a falar de um CMTV, estamos a falar de uma Bola TV, estamos a falar de projetos nacionais que desenvolveram o audiovisual em Portugal, que geraram emprego, que foram feitos com risco do operador, mas foram feitos porque acreditámos que a parceria entre o MEL e esses parceiros trariam um conteúdo de relevância para os portugueses. E eu acho que aqui é o ponto-chave da questão. Mais uma vez, não estamos a falar de quantidade, estamos a falar de qualidade. Estamos a falar de apostas, com riscos das empresas que fizeram esses canais e com risco da empresa que fez essa parceria com esses grupos, mas estamos a falar de inovação, estamos a falar de novos produtos. O panorama hoje é bastante diferente do panorama há 5 anos e do panorama há 10 anos. Se a indústria hoje está saudável, tem os seus problemas. Mas acho que quando desenhamos esta história de conteúdos nacionais nos últimos 10 anos em Portugal, hoje estamos incomparavelmente mais fortes do que estávamos há 10 anos atrás. E isso tem muito a ver com o investimento que foi feito por parte das empresas de telecomunicações e porque reconhecemos e conseguimos antecipar que os portugueses querem ver português e querem ver produção em Portugal. Mas querem ver alguma produção em Portugal. Não é Portugal por ser Portugal. É Portugal porque é bom. Porque é bem produzido, porque tem um conteúdo relevante. Não porque é português. Se for só português, acho que mais uma vez temos que ir analisar para onde é que o dinheiro está a ser investido, onde é que o dinheiro está a ser entregue, se a produção tem ou não tem atratividade para o cliente, porque às vezes o mainstream é classificado como algo negativo, ou que não faz parte da cultura, ou que não faz parte daquilo que nós queremos para as indústrias criativas e para a produção. O que nós queremos é clientes a verem conteúdos. Se estiverem a ver conteúdos portugueses, muito bem, que vejam conteúdos portugueses. Se não estiverem a ver, então se calhar é deste lado que temos que ajustar. Então que tipo de conteúdos é que nós devemos estar a produzir para que os clientes queiram ver? Jorge Lixo. Bom, Quais são? Sim, mas a questão é que existe uma definição interessante de Portugal que é uma modernidade inacabada. Os tempos, enfim, mais recentes têm mostrado que essa modernidade está cada vez menos inacabada. E isso é muito importante do ponto de vista dos consumidores. Gostam de sentir um Portugal qualificado, sofisticado, desse ponto de vista, claramente interessado no internacional. Mas o ponto é, será que se não se faz nada, e nomeadamente quem tem também responsabilidade, e volto a dizer que as grandes marcas têm essa responsabilidade, se não acontece um investimento qualificado na produção nacional, mas simplesmente à produção nacional, o gap que se cria entre produção nacional, como da habitude,
e uma produção internacional cada vez mais sofisticada e diversificada torna-se muito grande. E aí este mecanismo da modernidade inacabada complica-se. E, portanto, há uma responsabilidade, há uma cidadania, há uma lógica dos vários, enfim, atores, nomeadamente também os operadores de telecomunicações, no sentido de evitar que se estabeleça aqui uma disfunção tão grande entre um Portugal que produz muito, como de costume, tradicional, pequenino, pobrezinho, etc., e uma esplendorosa produção e apresentação internacional. Não sei se são sensíveis ao tema, mas é um aspecto muito importante do ponto de vista do consumidor. E isto também tem a ver, de facto, com quem tem a responsabilidade de veicular, de editar conteúdos. Jorge, mas só pegando nesse ponto, eu acho que os exemplos que o João deu, e também podia linkar aqui vários do meu lado, e percebendo e reconhecendo o papel que nós poderíamos ter, a gente não se pode esquecer também um bocadinho qual é o papel e os elementos que existem na cadeia de valor. Eu não sou um agregador de conteúdos. Esse papel não é meu. Esse papel é dos canais de televisão. E, portanto, eu percebo o que está a tentar dizer, mas o nosso papel, se quiser, é nós, enquanto plataformas de distribuição, arriscamos fizemos um investimento para chegar a todas as casas de Portugal, com a tecnologia, com as redes, com as diferentes combinações que a gente tem, que permite, depois, aos outros elementos da cadeia de valor, fazerem o seu negócio. Não é o meu negócio agregar conteúdos. Não está no meu DNA. Eu sou uma plataforma de distribuição. Jorge, e vai ser sempre assim? Ou seja, num futuro próximo e olhando para o negócio, vocês podem ser só os distribuidores? Não vão ter que ser agregadores também? Repare, eu acredito que são dois negócios intrinsecamente diferentes. Aquilo que me faz ser uma boa plataforma, um bom distribuidor, é um skill set e uma natureza de negócio totalmente distinta daquilo que é um bom produtor de conteúdos. Um bom produtor de conteúdos não é necessariamente uma boa plataforma de distribuição. As características, o meu dia-a-dia... Não foi isso que eu perguntei. Perguntei se, obviamente, olhando para um futuro em que, e se pensarmos, a Vodafone não está hoje aqui presente, foram convidados a integrar este painel, mas declinaram por incompatibilidade de agenda, vou falar neles, portanto tinha que dizer isto. A entrada da Vodafone neste mercado mudou aqui um bocadinho também o paradigma, porque a Vodafone comunicou preço. E obrigou-vos a ter uma oferta base com valores mais baixos e com uma maior oferta de produtos. Vocês vão conseguir viver nestes desafios que temos pela frente apenas com distribuidores? Claro, os dois negócios são intrinsecamente diferentes e, portanto, e como eu disse, aquilo que faz o que é um bom operador não é necessariamente um bom produtor de conteúdos. Portanto, não é óbvio que a combinação das duas coisas resulte numa entidade que é melhor. E, portanto, eu tenho muita dificuldade em ver as sinergias disso. Pronto, isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu não acredito no valor sustentado quando pensamos de valor agregado para a cadeia de valor de exclusivos, que seria a única justificação que a gente poderia ter de eu salto na cadeia de valor para ir para a originação, para barrar o acesso. Acho que, de forma sistémica, quando a gente pensa a mais largo prazo, não faz muito sentido. Isto tende a não ter... e, portanto, a entrada da Vodafone, só para pegar, a entrada da Vodafone tem impacto, porque a Vodafone também entra com o racional, porque vocês falam de canais estrangeiros, mas vamos lá ver, sentado aqui, este senhor já foi de capitais portugueses, mas já não é de capitais portugueses. A única empresa de capitais portugueses sou eu. A Vodafone chega aqui e faz o que faz, porque não tem necessariamente racional económico. Vamos lá ver, os resultados da Vodafone Portugal nem registram naquilo que é a Vodafone. Não existe a Vodafone. Portugal depois tem a relevância que tem. E, portanto, como é que eu compito com isso? Obriga-me a ser mais eficiente, obriga-me a ser mais racional, obriga-me a ter que me reinventar
mas naquilo que eu faço, não necessariamente a saltar na cadeia de valor para outros passos. João, falemos da cadeia de valor, e porque estávamos a falar há pouco de direitos e da questão dos direitos não estarem na posse dos produtores, porque fazem produção por encomenda e os canais ficam com os direitos, podem negociar, ficam com o negócio daquilo que é o produto, conteúdo, a partir desse momento, mas a verdade é que vocês encomendam canais, e encomendam canais aos operadores. Portanto, estamos aqui a falar de uma cadeia que subiu um nível, vamos olhar para ela assim, e de facto vocês não têm esses direitos. Portanto, de facto, vocês é que estão aqui a fazer o papel do canal, que não tem os direitos, vocês encomendam, pagam ao operador e o operador vai buscar aos produtores independentes, vai buscar ao mercado o conteúdo e faz, de facto, a agregação desse conteúdo em canais. Eu sei que isto é uma pergunta um bocadinho longa, mas é preciso ter a noção da imagem para perceber o que eu vou perguntar a seguir. Então, mas isto não é ter aqui um bocadinho o papel, e isto mudando da abordagem da pergunta que fiz ao Jorge Graça, não é assumir aqui um bocadinho o papel não só do distribuidor, mas como agregador encapotado? Eu confesso, isso teve uma novela qualquer que eu perdi-me aí a meio. Nós gostamos de novelas, aliás, é novelas e desporto. A pergunta foi tão longa, com tantas nuances, que eu acho que precisava de um bocadinho mais de atenção, ou de partida em episódios, para poder seguir. Mas não houve narrativas para lá. Agora, a ver, eu chego a um acordo de distribuição de canal. E é isso que eu faço. Se esta definição tem vindo a mudar por causa de uma entidade que nós, por vezes, achamos que não tem assim grande interesse, porque o que interessa é o que nós fazemos. Há pouco o professor falava na economia da oferta ou na economia da procura, não é? Nós estamos a falar do consumidor, e se há coisas que nós mudamos é porque o consumidor assim o exige. Se o consumidor já não tem unicamente interesse, e digo unicamente porque não é deixar de ter interesse, não tem unicamente interesse em visualizar canais do ponto de vista linear, então eu tenho que conseguir distribuir do ponto de vista não linear. João, eu sintetizo a pergunta numa ideia só. De facto, o intermediário aqui é o canal. Ou seja, o canal está a alinhar conteúdos que compra a terceiros e é o intermediário. Portanto, se não compra mais conteúdos aos produtores nacionais, aos produtores independentes, é no canal que fica, obviamente, a mais-valia. Certo? O intermediário é tudo o que vai, desde a produção até ao cliente. Portanto, eu também sou um intermediário. Quer dizer, o canal também é um intermediário. Provavelmente comprar alguns brokers que também são intermediários. Portanto, intermediário há de ser tudo o que vai do ponto A ao final de linha, que por acaso é o cliente. E mesmo aí há intermediários. A Samsung vende televisões, a Apple vende equipamentos móveis. Portanto, há aqui muitos intermediários a fazer dinheiro com esta indústria dos conteúdos. Agora, o que é aqui relevante dizer é nós temos que nos focar naquilo que os clientes querem. Eu não posso exigir, quer dizer, posso exigir algumas linhas editoriais. Se eu contratualizo um determinado tipo de canal, se um canal de desporto a alguma entidade, naturalmente que a minha exigência é que a produção seja, quer dizer, que os conteúdos sejam de desporto. Quer dizer, não vai haver ficção ali, vai haver desporto. Agora, a total, e há um painel a seguir onde pode fazer essa pergunta, a total linha editorial dos canais é por parte dos parceiros. Portanto, qual é a minha responsabilidade perante isso? Quer dizer, há um modelo de negócio dos canais, não é? Os canais fazem dinheiro através de fees de distribuição, através de advertising, essencialmente, depois mais alguns valores adicionais. Se a colocação de conteúdo que não seja relevante para o público não gera a audiência necessária para poder gerar esse benefício para o canal, provavelmente fará com que o canal tome outras decisões. O que é certo é que no passado, e até no passado recente, tem havido apostas em conteúdos nacionais, porque efetivamente nas contas dos canais este racional económico aparecerá. Do meu ponto de vista, há pouco respondi-lhe muito diretamente essa questão, que é, eu quando acreditei que havia valor para o consumidor de conteúdo, valor, interesse para o consumidor de conteúdo nacional,
investir dinheiro, investir capital em desenvolver um CMTV, uma TV ficção, uma Bola TV, um canal que é vários canais portugueses. Por isso, dizer que a plataforma é aqui um papão que não tem ajudado a investir neste mercado, não tem ajudado a investir no desenvolvimento da produção nacional, parece-me demasiado simplista e que é bem injusto. Eu não disse isso. Então, fui eu que percebi mal. Mas aqueles números dizem que estas pessoas que aqui estão não estão a viver propriamente à larga, não é? E, portanto, sendo o último elo da cadeia de valor, em algum sítio, e calculo que vocês paguem de forma justa, em algum sítio esse dinheiro que está nesse fluxo tem que ficar. Vamos mudar aqui, porque o tempo é curto, e vamos mudar aqui para outro tema que é bastante importante. Em Portugal, os operadores cabo e PTV são telcos puras, aliás, estávamos há pouco a dizer isso, sublinho, e são donas das redes que utilizam. O facto das OTTs usarem a vossa infraestrutura e ocuparem uma posição no mercado da distribuição, e obviamente falar de Netflix, obviamente hoje é obrigatório, portanto, acaba por ser uma concorrente, com a dimensão que tem, mas é uma concorrente. Qual é a estratégia a partir de agora, já que vocês estão a ser usados, ou seja, as OTTs estão a funcionar em cima das vossas redes? A estratégia é de confronto ou é colaborativa? Eu acho que a estratégia não está definida. Reparem, nós somos, no final do dia, nós temos de estar muito ligados àquilo que é as necessidades que são servidas pela rede e pelo serviço que a gente disponibiliza. Portanto, se no final do dia o que as pessoas querem ver é só Netflix, se for esse o caso, então é para isso que a gente lá está. E, portanto, nós não podemos, enquanto plataformas, parar o vento com as mãos. Isso é uma impossibilidade básica aqui da equação. Dito isto, a principal questão que nós temos aqui, e pegando, a gente fala do Netflix, mas antes do Netflix, se calhar, porque nós já é um fenómeno que tem várias gerações em cima disso. Nós temos a questão dos OTTs em serviços mais básicos, como mensagens, voz, etc. Tudo isso, os meus miúdos hoje, se eles mandar um SMS, eles nem reagem. Tem que lhes mandar um WhatsApp, porque se lhes mandar um SMS, a minha filha nem sabe bem como é que responde àquilo. Eu tenho que lhe mandar um WhatsApp, porque ela... A questão que a gente tem com os OTTs é, então, que tudo seja regido da mesma maneira, porque voltamos à questão das taxas e das regulamentações e tudo aquilo que eu tenho que cumprir. Eu tenho que respeitar regras de privacidade, eu tenho que pagar taxas, eu tenho que ter o uptime, eu tenho o regulador em cima, eu tenho... Essa é a guerra dos taxistas com o Uber. É uma variante disso que a gente está aqui a falar. Repare, com a noção de que nós não paramos, e o que a gente vê do lado dos OTTs é se quiser, o exemplo máximo disso. A gente não para o vento com as mãos, porque no final do dia, se nós não permitíssemos o OTT passar, aquilo depois não servia para nada e as pessoas não consumiam. O que tem que existir é... Já agora sublinho, no caso da Vodafone, a estratégia foi colaborativa. No caso da Vodafone, novamente, no caso da Vodafone colaborativo, repare... Criar uma abordagem de negócio? Criar uma abordagem de negócio é um tema de posicionamento e de associação de marketing, mas eu só não percebo bem o colaborativo, porque a nossa não foi confrontacional. Aqui as duas maiores plataformas, a base de clientes da Netflix nem existe. Nem uma coisa nem outra. Não. Porque tanto eu e aqui o Mel deixamos, entre aspas, que ele o Netflix chega à casa dos clientes e, portanto, temos clientes que utilizam o Netflix sem problema absolutamente nenhum. Não... Fizeram uma parceria de comunicação associada ao Netflix. Foi uma opção deles. João, partilha desta visão integralmente? Mais uma vez, é importante perceber o que é que os clientes querem ver. E o que nós sabemos é que os clientes querem ver Netflix, tal como querem ver os serviços que nós fornecemos. Porque, objetivamente, temos dos melhores serviços da Europa, dos melhores serviços do mundo, com funcionalidades
altamente inovadoras, com uma experiência multiplataforma fantástica. Quer dizer, eu tenho o meu próprio OTT, chama-se MelGo e permite a visualização de canais de videoclube, de gravações, em todos os devices em Portugal. Por isso, eu tenho também um OTT. A nós temos o OTT, os operadores têm esse OTT. Portanto, é um caminho que, mais do que confrontar uma inovação que vem de fora, é uma exigência para nós nos tornarmos melhor, para anteciparmos essas tendências e conseguirmos inovar nos nossos produtos. E se há coisa que em Portugal nós temos feito muito e bem, é inovar nos produtos e nas plataformas e trazer mais valor para os clientes, fazendo com que se continue a ser cada vez mais fundamental para os clientes manter-se e ver estes novos serviços não como alternativas ao seu serviço de televisão, mas como complemento ao seu serviço de televisão. É esse o nosse trabalho e é isso que temos estado a fazer. Se me juntar só um elogio a este justificado elogio dos meus colegas de mesa. Quando nós fazemos estudos sobre o mercado do entretenimento do lazer em Portugal, há marcas que se destacam claríssimas como grandes programadoras de grandes acontecimentos e plenamente encorpadas. São, curiosamente, a Mel, a nós, a Vodafone, pelos festivais de verão. Ou seja, a programação e a expectativa dos consumidores e dos cidadãos relativamente a um papel muito mais inteligente do que simplesmente distributivo, digamos assim, da parte dos operadores de telecomunicações, é um elogio que é feito e é valor que está a ser criado. Portanto, por isso, quando, embora de uma forma muito marketing, muito simbólica de algum modo, eu insisto na ideia de que este tema não é um tema dos canais de televisão, é um tema de todos os atores desse sistema, e nomeadamente das grandes marcas que vocês são, é neste sentido. Portanto, há realmente um percurso extraordinário de criação de valor e há exercícios de programação de alta qualidade, repetidos ano após ano, que juntam centenas de milhares de pessoas na sua melhor forma de consumo, que é em 3D, ao vivo, e isso vale muito. Portanto, são marcas encorpadas com responsabilidade, volto a dizer. E sem dúvida, é de sublinhar sempre que temos a rede de fibra que temos, o Fiber to Home que temos, é investimento feito, e as experiências que já existem em realidade aumentada, em realidade virtual, o 4K, portanto, obviamente, não está em causa, e creio que isso é percepcionado pelos clientes. De qualquer maneira, ainda em relação aos OTTs, gostava de lhe perguntar, e porque também está refletido no estudo, quais são as tendências que analisaram para este mercado? Bem, o consumidor é muito pragmático, não é? Portanto, e tem uma visão algo, digamos, de consumo de fusão. Isto é, junta diferentes componentes, de forma, é um bocadinho o que eu tinha dito no princípio, de um consumidor muito, digamos, muito feliz consigo próprio. Tem sido tantas a estimulação, tantas as possibilidades de descobrir coisas, que ele sente-se, enfim, completamente à vontade, porventura à vontade demais, não é? E, portanto, nesse sentido, para ele não é um problema de consumidor, talvez fosse uma coisa a ser pensada se houvesse, enfim, um pensamento mais definido e não meramente, como é de dizer, passivo, ou até nem é próprio, digamos, de grandes marcas como estas, estarem conformadas. Digamos que o consumidor, se pensar nisso, acha estranho. Por isso é um tema em aberto, mas pragmaticamente a coisa anda bem e por enquanto todos ganham, mas... Agradeço aos três. Muito bem. Vamos fazer uma pausa de 15 minutos para um coffee break. Peço que depois regressem para o último painel. Está a ver o tema, a sério.